Nós estamos encerrando hoje uma série que fala sobre estar ocupado, né? Então o nome da série é Ocupado Demais para Viver. Então se você tem acompanhado os últimos domingos, aí a gente tem falado bastante sobre estar ocupado. Vimos em algum domingo lá atrás que nos ocupamos por muitas coisas que não têm a ver com o reino de Deus. Também nos ocupamos com muitas coisas que têm a ver com o reino de Deus. E a gente percebeu, principalmente no último domingo, que estar ocupado é inerente à vida do cristão. Existem muitas coisas, a palavra de Deus diz que grande é a seara, né? Existem muitas coisas para se fazer pelo reino até que a volta de Jesus se concretize, né? Então nós somos ocupados por natureza como cristãos. Temos muito que fazer, temos missões para fazer aqui nessa terra. Semana que vem estaremos juntos com as igrejas brasileiras, relembrando, né, as igrejas que são perseguidas em outros países, e até nesse país, por que não? Então, domingo que vem é o domingo da igreja perseguida. Falaremos bastante sobre isso. Semana que vem teremos um missionário aqui para também testemunhar e falar conosco, trazer uma mensagem de Deus para nossas vidas. Mas sabemos que essa missão de evangelizar ou de servir a Deus não é exclusividade daqueles que vivem integralmente no ministério, né? Aqueles que são pastores integralmente, aqueles que são missionários integralmente. Então você também é um missionário, você também é um pregador, você também tem essa missão de fazer discípulos. Então estamos ocupados sim. A nossa vida também exige ocupação, é trabalho, é estudo, é família, é aprendizado, é relacionamentos, é contas para pagar, enfim, a gente tem uma série de ocupações, nem todas elas são boas, né? Muitas delas a gente ocupa o nosso coração e acaba sofrendo posteriormente. A gente tem aprendido na escola dominical, na sala da alma, né, que muitas doenças que são chamadas de doenças da alma não passam de o resultado da alimentação dos desejos do nosso coração, que são frustrados porque eles não nos satisfazem, né? Então a gente vive querendo provar alguma coisa para alguém, vive querendo provar para si mesmo, né? E a gente vai olhar para um texto rapidamente, porque no começo da série a gente já olhou esse texto. Vamos olhar uma partícula desse texto, e a gente vai pensar algo, um prisma diferente do que a gente já olhou quando mencionamos lá no começo, tá bom? Então abre aí a tua Bíblia no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, segundo Lucas. Leremos os versículos 41 e 42 apenas, tá bom? Ok? Versículos 41 e 42 dizem assim na minha tradução NVT: Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Quero orar. Senhor, eu quero colocar esse tempo aqui em tuas mãos. Nós sabemos que a tua palavra cumpre o seu papel, ela cumpre todos os efeitos que ela se proporciona, por isso ela não volta vazia. E eu creio que nesse momento o nosso coração receberá essa palavra, e que o nosso coração seja terra fértil, Pai, para que essa palavra produza fruto, cresça, que não seja abafado com as ocupações dessa vida. Esse é o nosso desejo, nós pedimos isso em nome de Jesus, amém. Eu quero falar um pouquinho do capítulo, o capítulo que a gente lê, que é o 10º capítulo, né? O 10º capítulo do livro, que é base da nossa série de mensagens, que é o livro Super Ocupado, do Kevin DeYoung, né?
Eu quero ler uma frase dele em primeiro lugar. Ela diz assim: agora você... E o Creuze também citou um pouco sobre isso semana passada. Agora você está esperando uma grande recompensa, né? Ou um último plano para simplificar a sua vida em 5 pontos. Ele fala sobre isso. Depois de você ter estudado um livro, lido um livro que fala sobre muita ocupação, então nesse momento agora você está esperando aquele grande finale, né? Aquela palavra assim, ó, faça 5 coisas. Vocês me dão licença de tirar aqui? Porque a bateria ali gera um calor. Então eu estou incomodado com esse calor. Obrigado, viu, pela compreensão. Então nesse momento você está esperando aquele final. Aquelas alternativas, né? Não, agora eu preciso de 5 pontos para simplificar e me dar a matemática, né? Me dá o resultado, me dá a fórmula mágica para eu saber o que fazer para resolver a minha ocupação. Bom, eu não preciso falar muito sobre isso, porque semana passada o Creuze falou muito sobre isso e disse o seguinte: não dá para ser desocupado, né? E ele vai dizer, em outras palavras, o autor, não há uma proposta de autoajuda nesse livro. Não é o tipo de livro que você vai ler e vai encontrar respostas para essa sua ocupação. Há um plano que o trará para mais perto de Jesus. Nem a superatividade de Marta, sem tempo de contemplação, e nem a passividade sem receber ministração. O que o texto está apresentando é uma vida de contemplação proposital, ou seja, devocional. E aqui eu quero expandir essa questão da devocional, de você ter essa devocional, que nada mais é de um tempo de a sós com Deus, um tempo de contrição com Deus, um tempo de meditação na palavra de Deus, um tempo até de silêncio diante de Deus, para entender de Deus aquilo que Ele quer para a minha vida, aquele momento que você se ajoelha diante do Mestre, e para de realizar tantos afazeres, para contemplar o Senhor, para experimentar o Senhor. É por isso que eu intitulo esse livro como A Maria que não vai com as outras. É claro que eu não estou falando de Maria em si, né? Eu estou falando de você, eu estou falando de mim, e usando o nome de Maria por acaso para dizer que nós, como crentes, nós andamos na contramão do mundo. E eu vou te dizer uma coisa além disso. Você que é o crente que quer sair daquele local seguro, daquela vala comum, e você quer ser um crente diferente no que eu quero dizer é, aquele crente que anda olhando para Deus, aquele que está atento, que está aos pés do Mestre e não está ocupado com essa vida ao ponto de não ouvir e de não entender a sua vontade para a sua vida, tá? Então a devocional, ela se estende àquele momento que você lê um texto em casa e que você medita na palavra e faz aquela oração silenciosa. Ela está no momento em que você está vendo um jornal, um telejornal, e naquele momento você fala: Senhor, tem misericórdia da Síria. Ela está no momento que você está andando na rua e que passa um corpo de bombeiro e você diz assim: Senhor, abençoa esses homens, porque são homens importantes para a nossa sociedade, e é uma instituição pela qual a gente tem respeito, né? É uma instituição militar pela qual a gente tem respeito. E abençoa aqueles médicos, aqueles paramédicos, aqueles enfermeiros que estão dentro da ambulância. Eu estendo essa devocional para o momento do sofá com a sua esposa, né? Quem fala isso é o Davi Murk, né? Ele fala que toda vez que ele chega em casa, ele senta com a sua esposa no sofá, e os 6 filhos dele, agora não, porque já está a maioria tudo casado, né? Mas quando eles eram crianças, aquela fileirinha de 6 crianças, eles esperavam no quarto, já estava organizando a fila ali, né? Imagino eu, e ele fala isso, que ele teria um tempo do sofá com a esposa, um momento que eles vão falar sobre o dia. Talvez o teu momento do sofá seja dentro do carro, voltando do trabalho, seja por telefone, né?
seja na hora de dormir, que vocês deitam na cama e vão conversar sobre o dia, mas aquele momento é tão importante no relacionamento entre vocês dois, quanto no relacionamento com Deus. A Bíblia vai nos trazer essa confirmação de que nós somos um representante de Deus para demonstrar para o outro a misericórdia, a graça, o amor. Foi isso que a gente viu aqui ontem, né, com os casais, no encontro de casais. Então você, marido, você, pai, você é um representante de Deus para demonstrar para sua esposa, para o seu filho, a misericórdia que vem através da bondade de Deus, que é colocada em você pelo fruto do Espírito, que também é bondade. Então eu estendo essa devocional, eu abro essa devocional para esse momento de contemplação de Deus, mais do que um momento específico onde você para e lê uma Bíblia e ora, para a sua vida diária. Você está trabalhando, está contemplando Deus. Quantos de vocês não pegam uma estrada aqui a Castelo, sentido interior, e vocês vão olhando aquelas tonalidades de verde, né? Apesar de não gostar muito de verde, você vai olhando aquelas tonalidades de verde, aquela coisa linda, aquelas vaquinhas. É muito bonito contemplar a beleza da natureza, né? E naquele momento você fala: Senhor, como o Senhor é perfeito, mas que coisa bela são as obras de tuas mãos. E os salmistas vão dizer isso, né? O pastor Creuso tem o costume de dizer que quando você está num lugar assim, você contempla Deus, você enxerga Deus. Então você está lá no acampamento, aquele lugar gostoso, você acorda de manhã, você não precisa trabalhar, está lá o cafezinho pronto, né? Daqui a pouco você sai, não precisa lavar a louça, tem uma equipe que vai lavar, aí você vai para o quarto, descansa, tem uma piscina, vai no ano que vem, né? Estamos projetando aí para a gente voltar ano que vem com acampamento, se Deus quiser. Então você está curtindo aquela natureza e fala: puxa, por que o louvor é diferente lá? Por que as amizades, as conversas são diferentes no acampamento? Porque a gente está contemplando aquele horizonte, aquelas coisas bonitas, também por isso, né? E aquilo gera algo diferente em nós, porque Deus está se revelando ali de uma forma geral, né? Quando você está lá na Avenida Paulista, você vê o homem, né, Creuza? Então você vê poluição, você vê os caras disputando por um espaço na rua, né? Disputando qual é o carro mais bonito, né? Você vê aquelas torres imensas e o centro comercial do estado, quiçá do Brasil, né? Você vê aquelas torres de bancos, enfim, o mundo está ali, né? Dizem, claro que isso é uma brincadeira, mas que se tirasse o chão da Avenida Paulista, todo mundo andava por cima de tantos cabos e fios que passam ali no subterrâneo, de tanto cabeamento que passa por ali, de operadoras, de telefone, de internet, é tanto fio que passa ali por baixo que você caminharia por cima deles. Uma curiosidade, né? Então, quando a gente está num lugar diferente, você está passando pela estrada, você olha aquilo tudo, você contempla a Deus, e aquilo também faz parte de uma vida devocional. Por isso eu coloquei essa frase: ocupar-se com a desocupação do Evangelho, se é que existe isso, é dar as sobras para Deus. E eu quero te alertar sobre isso. Eu quero te alertar que a saúde da tua vida espiritual, ela está intimamente ligada ao quanto você oferece para Deus, o quanto de tempo você reserva para Deus. Estamos falando isso de manhã aqui. Então a gente está falando sobre ansiedade na aula sobre alma, né? Dissemos assim: poxa, quantas pessoas alegam a ansiedade uma doença? Dizem que a ansiedade é uma doença, e a Bíblia diz que não é. Ela diz que a ansiedade, indiretamente, é algo natural de todos nós. Então você desperta de manhã e fala: preciso trabalhar, vou perder o ônibus. Aquilo é uma ansiedade natural, algo que te mobiliza a fazer algo. Então você vê algo caindo, vai quebrar aquele vaso, você gera aquele negócio, corre lá e pega o vaso para ele não cair, não quebrar. Natural. Filipenses, Paulo vai dizer aos Filipenses para você não andar em ansiedade, não viver em ansiedade. Então isso tem a ver com você andar constantemente ansioso por algo. Ou seja, é aquela ansiedade
que mexe contigo ao ponto de tirar a paz, te tirar da segurança que é estar nas mãos de Deus. Então você sai das mãos de Deus porque você precisa controlar aquela situação. Essa é a ansiedade prejudicial, e ela vai prejudicar o teu vizinho, os teus filhos, a tua esposa, o seu marido, o seu chefe no trabalho. Essa ansiedade, ela vai sair e vai explorar outros ambientes a partir de você. Você vai prejudicar relacionamentos por causa dessa ansiedade, né? Então tem aquele que não atravessa uma ponte com medo dela cair, porque você viu ontem no Datena que a ponte caiu, né? E aí você nunca mais atravessa a ponte porque te gera ansiedade subir numa ponte. É saudável isso? Claro que não. Porque essa ansiedade, ela é provocada por uma preocupação em demasia. Agora, por que a gente se preocupa em demasia e entra nesse circuito de ansiedade desenfreada? Porque a gente não entrou no outro circuito, que é possível no momento da preocupação, que é... confiar em Deus. Então, como é que a gente chega naquele ponto tão ansioso que a gente vai parar no médico com taquicardia? Que caminho que você seguiu, que circuito que você seguiu que chegou àquele ponto ali? Isso acontece muitas vezes porque a gente se ocupa com a desocupação do Evangelho. Aquele tempo de devocional, que não é o tempo que você deita à noite, antes de fechar os olhos e fala: Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, aí, obrigado por esse dia. Aí ficar repetindo as coisas, parece que está bêbado, sabe? Já aconteceu isso com você? Amém? Comigo também, né? A vida devocional é diária, é constante. Isso se dá quando você não oferece para Deus as sobras, né? E aí quando você vai explorando esse texto, você entende que não é possível conhecer sem contemplar a Deus. Não é possível conhecer sem contemplar. Antes de continuar aqui, eu quero olhar com vocês o contexto. Contexto de onde está inserido esse texto aqui. Volta a tua Bíblia um pouquinho. O capítulo 9. No capítulo 9... começo do capítulo 9, você vai ver Jesus enviando os 12 apóstolos, correto? Está aí na tua Bíblia isso? Ok? Capítulo 9. Olha esses versículos aqui, ó. A partir do versículo 1, Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada. Interessante, né? Não levem cajado, não levem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-lo, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer o povoado, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Começo do capítulo 10, Jesus envia os discípulos. Aquele texto que ele envia os 72, vai mandando de 2 em 2 nas cidades que ele iria visitar. Então ele manda os discípulos à sua frente. Olha lá o versículo 5 ao 12 do capítulo 10. Diz assim, ó: quando entrarem numa casa, mais uma vez ele falando de entrar numa casa, né? Interessante, guarda essa informação. Digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se, condicional, os que vivem ali
forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará para vocês. Versículo 7. Permaneçam naquela casa, mais uma vez ele disse isso, comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Versículo 8. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem, curem os enfermos e diga-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Ou seja, levem a mensagem que eu já estou ensinando para vocês, levem essas mensagens para essas pessoas. Versículo 10. Mas se uma cidade se recusar a recebê-lo, de novo ele fala sobre isso, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade, em sinal de reprovação. Por quê? Porque não ouviram a mensagem que eles tinham ido ali para anunciar. Interessante, mais uma vez ele fala sobre isso. E saibam disto, o reino de Deus chegou até vocês. Mesmo sendo os discípulos a enviar a mensagem, o reino de Deus chegou até vocês. Lembrem que Jesus ainda não havia chegado nessas cidades, eram os discípulos que estavam indo com essa mensagem dele, de Jesus. Versículo 12. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Você vai lembrar no Antigo Testamento, cidade Sodoma e Gomorra, né? Que estavam ali, cidades vizinhas, que foram destruídas por causa da perversão, inclusive sexual, que existia naquela cidade. Como aquela cidade se recusou a receber a mensagem de Deus, chega até ali. Como ela foi reprovada em seu comportamento, em sua percepção sobre Deus, em relacionamento com Deus, em relação ao próprio Deus. Você lembra disso? E ele está dizendo que essas cidades que não receberem essa mensagem, que é de Cristo, por meio dos seus discípulos, essas cidades serão, no futuro, sofrerão um tratamento até com maior rigor que a própria Sodoma, né? Pula um pouquinho, olha lá no versículo 16 aí do mesmo capítulo, ele diz assim: ó, então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem também me aceita. Caramba! Interessantíssimo nesse contexto essa frase. Quem aceita a sua mensagem também me aceita. Imagina se eu no futuro, Jesus, for na casa de alguém e essa pessoa não parar para ouvir a minha mensagem. Calma, a gente já chega lá. E quem os rejeita também me rejeita, porque está rejeitando o quê? A mensagem que eles foram anunciar. Agora, imagina se o próprio Cristo chegar numa casa e não for bem recebido. Ele disse: me sirva o que tem, ganhe tempo, aproveite o melhor, a mensagem que eu tenho a trazer para vocês. Imagina se esse próprio Cristo não for bem recebido, nesse sentido de ter a atenção para ouvir o que ele tem para dizer. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou, rejeita o próprio Deus. Versículo 22, meu Pai me confiou todas essas coisas. Que coisas? Que coisas que Deus confiou a Jesus, que ele estava confiando aos seus apóstolos e aos seus discípulos? Hã? Isso, a mensagem. A mensagem da salvação, a possibilidade de uma restauração daqueles que ouvirem e entenderem essa mensagem, o poder que existia nessa mensagem que foi confiada a Jesus e nessa missão dele de vir aqui resgatar a muitos. Então ele diz: ninguém conhece verdadeiramente o Filho
a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho. E quem mais? E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então ele mandou um grupo de pessoas para anunciar essas verdades. Ele diz no versículo 23, então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: feliz os olhos que veem o que vocês viram. É interessante que, num futuro, Jesus poderia visitar a casa de alguém e não ser recebido bem, nesse sentido de que não recebeu para escolher a melhor parte, que era ouvir o que o Cristo tem a dizer. E ele diz, aqueles olhos que veem o que vocês viram, esses aí serão felizes. Será que é por isso que ele diz que Maria escolheu a melhor parte? Será que é por isso que Maria não estava tão ocupada com as coisas do dia a dia, e estava ali, até poderíamos dizer que ela falhou com a sua irmã, de não contribuir com aquela correria do dia, E é interessante também você perceber nesse versículo 41 e 42 que Jesus não disse que Marta escolheu a escolha errada. Ele não diz que Marta fez a escolha errada. Diz? Não. Ele diz que Maria fez a escolha certa? Também não. Ele diz que Maria fez o quê? Escolheu a melhor parte. Marta estava errada de estar ocupada daquele jeito? Claro que não, ela tinha que receber bem o Cristo. Ela tinha que dar uma alimentação, a casa tinha que estar arrumada, a coisa que tinha que estar limpa. Maria estava totalmente certa de não ajudar a sua irmã? Claro que não. Ela tinha que ajudar a sua irmã, nem que fosse previamente isso. Mas ele não disse que Maria estava errada e também não disse que Marta estava errada. Ele disse que Maria fez a melhor escolha. Escolheu ouvir aquilo que Jesus começou a dizer, enviou seus 12 para dizer, depois enviou os 72 para dizer, e continuou dizendo: ouçam a mensagem que eu tenho para trazer para vocês. Em outras palavras, a ocupação nossa, mesmo que seja com a eclesiologia, pode não ser uma vida devocional. Percebe isso? Eu estou em 10 ministérios na igreja, mas você não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Parece santo, não é? Não parece piedoso estar em todo lugar e fazendo todas as coisas para o reino? Para o reino, né? Parece muito piedoso, parece muito cristão, parece muito amoroso. Então você carrega no bolso R$500 todo mês para distribuir para os pobres na rua. Isso é muito piedoso, né? Eu já ando no carro com uma cesta básica, se eu encontrar alguém com necessidade na rua, entrego. Como é piedoso isso, né? Mas nem sempre a tua ocupação é a melhor escolha. E veja que estar diante de Jesus sem contemplação pode também não ser uma boa escolha, pode não ser a melhor escolha. Estar andando com Cristo, ser um cristão, não tendo essa vida devocional, pode não ser algo tão piedoso assim. Entende, querido? A gente, semana passada, entendeu que a ocupação é inerente à nossa vida. Não tem como vivermos sem nos ocuparmos mais. Agora, no dia a dia, a gente faz algumas escolhas, né? Então, eu estava em casa agora, antes de vir para cá, eu fiquei 2 horas na televisão assistindo um jogo de futebol. Uma ocupação. Fiz alguma coisa de errado? Claro que não. Certo? Posso não ter feito a melhor escolha se eu ficar o dia inteiro assistindo um jogo de futebol. Eu não escolhi gastar aquele tempo de vida devocional. Se esse momento de horas de assistindo futebol
ocupa o lugar da minha vida devocional. Entenda o que eu estou dizendo, não estou dizendo o tempo que foi gasto ou com que foi gasto. Estou dizendo que a nossa vida devocional, a nossa vida diante de Deus, tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Tá? Porque senão a gente acaba entregando as sobras para o Senhor, né? Interessante que depois do capítulo 10, quando ele tem esse encontro na casa de Marta e Maria, e a gente tem essa trama, ele começa a falar sobre oração, né? Aí você pensa, puxa, oração? O que tem a ver com o que ele vem dizendo? Então ele diz lá, ó, no versículo 1, final do versículo 1, Senhor, ensine-nos a orar, algum discípulo pede, como João ensinou os discípulos dele. Jesus disse, orem da seguinte forma, Pai, primeiro lugar, chame de Pai. Vida devocional, vida de relacionamento com Deus, vida de intimidade. Santificado seja o teu nome. A primeira coisa que você diz para Deus é quem Ele é. Qual é o seu conhecimento sobre Deus nesse relacionamento com Ele? Deus, o teu nome é santificado, né? Tu és santo, né? Tu és santo. E parece que é só algo que é dito para Deus, né? Mas é algo que é dito para você também, porque eu não sou. Santificado seja o teu nome, porque eu mesmo não sou. Venha o teu reino, prioridade na nossa vida, né? Venha o teu reino. Quando você pede o reino de Deus, você está pedindo o quê? Para o seu meio, para a sua vida, para essa relação com Ele. O que você está pedindo para Ele quando você diz, venha o teu reino sobre nós? O senhorio do Senhor, o cuidado, a proteção, sim, o suprimento, sim, mas a colocação dele no lugar onde ele deve ocupar, de prioridade na nossa vida, E ele diz, dá-nos hoje o pão para esse dia, e perdoa os nossos pecados. A consciência de que nós necessitamos do básico, e Ele fará isso, e ao mesmo tempo reconhecendo que somente Ele é capaz de nos colocar numa condição para que tenhamos esse relacionamento com Ele direto. Lembra que o Antigo Testamento diz o seguinte, que os pecados da humanidade é quem fazem separação entre o homem e Deus. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso caiu por terra. Claro, para os descrentes, para os incrédulos, continua essa verdade. Mas para aquele que é crente, o pecado, diz o Paulo a Romanos, não nos separa mais do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Glória a Deus por isso. Vocês estão frios hoje, gente. Ninguém deu um glória aí. Não é? Nada nos separa do amor de Deus. Então ele fala, olha, aquilo que é o meu empecilho de ter esse relacionamento contigo, de intimidade, perdoa. Assim como nós perdoamos quem peca contra nós. Aqui é uma declaração perigosa, né? Porque você pede para Deus te perdoar, assim como você perdoa o próximo. Se você não perdoa o próximo, você está pedindo para ele não te perdoar. Se você perdoa pouco, você está pedindo para Ele te perdoar pouco. Graças a Deus que muitas vezes Ele não ouve as nossas orações. Não teve graça. Mas Ele faz isso, Ele perdoa os nossos pecados. Graças a Deus, Ele não perdoa conforme a gente merece, né? Ele não faz como a gente faz. Mas a gente está fazendo uma promessa, que perdoa as pessoas, mas não perdoa, né? Então a gente fala assim, não, eu perdoei, mas ele na sua casa dele e eu na minha, né? Cada um na sua. Ele continua dizendo, e não nos deixe cair em tentação, né? Entendimento de que a tentação vem de nós e que Deus é capaz de nos livrar disso. Aí você olha lá para o versículo 9. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procure e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois
Todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem dar boas dádivas ou bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o quê? Não a tudo aquilo que você quer. Dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Olha lá o versículo 20. Se contudo expulso o demônio, pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Versículo 28. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a pratica. Versículo 31. Aí ele vai dar o exemplo da rainha de Sabá, né? Ele vai dizer, você vai lembrar da história da rainha de Sabá, uma rainha que foi buscar a sabedoria de Salomão. Ouviu dizer: caramba, como sabe esse homem, eu vou lá para ouvir alguma coisa dele, para saber se eu tenho alguma coisa, saber da sabedoria dele, alguma coisa para mim, para o meu reino. Então ele diz lá: olha, a rainha de Sabá se levanta contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Mas ele trazendo aquela ideia de novo, né? Da mensagem, das coisas que têm vindo acontecendo, não só com ele, com os discípulos, a cura, olha, a possibilidade de relacionamento com Deus, que esse Cristo está trazendo, né? A oração, a declaração verbal da possibilidade do relacionamento com Deus, que é possível de novo, das curas que Jesus vem fazendo, os seus discípulos vêm trazendo esses sinais, para que as pessoas percebam que Ele é o Cristo, que a sua mensagem é real, a sua mensagem é de Deus, Ele é o enviado de Deus, os seus discípulos são enviados dele, e essa mensagem ecoa de um para o outro, e ele diz: olha, está à frente de vocês alguém que é maior que Salomão. Agora imagina se você está numa casa e você recebe o próprio Cristo, esse que é muito maior que Salomão, e aí você vai lembrar da importância de Salomão para Israel, ele está fazendo uma brincadeira com isso, e aí você vai pensar assim: caramba, o próprio Cristo entra na casa da moça e ela está ocupada com tantos afazeres que não tem tempo para ter uma vida devocional com Ele. Estou forçando um pouquinho, né? Mas em outras palavras, a gente percebe essa mensagem nesse texto. Olha aqui no versículo, na sequência, né? Os habitantes de Nínive também se levantarão contra essa geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Versículo 36, se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, na vida inteira será radiante, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Versículo 42, que aflição os espera, fariseus, vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Caramba, que contexto grandão, né? Ele está abrangendo lá para trás e aqui para frente as mesmas palavras, as mesmas frases. Versículo 46 do capítulo 11. Jesus respondeu: sim, que aflição também os espera,
especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Versículo 53, quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. Capítulo 12 ele começa a falar sobre a hipocrisia, né? E aí ele vai seguir usando esses mesmos princípios, trazendo essa mesma mensagem. Eu quero ler 5 versículos aqui do comecinho do capítulo 12. Diz assim, ó, a partir do versículo 1, finalzinho: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Caramba, ele entra em outro assunto. Depois ele começou, aqui agora há pouco ele começou a questionar os fariseus, os judeus mentirosos, né? Os políticos, né? Judeus, aqueles que queriam apanhar Jesus, aqueles que queriam prender a Jesus, e ele começa a questionar a hipocrisia de Jesus, e depois ele abrange. Capítulo 12 ele começa a falar: cuidado com essa hipocrisia aí. Cuidado, porque é possível vocês viverem dessa forma, dizendo que tem relacionamento, mas não tem essa vida piedosa diante de Deus, né? E versículo 2 ele diz: virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. Vai chegar esse tempo. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram às portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam um corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer: temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer, né? É duro isso aqui, né? Mensagem dura, mas ele está tecendo essa ideia de estar ocupado demais e não ter tempo para Deus. Você simplesmente oferecer as sobras para Deus, né? O foco dessa passagem não é apenas não é que as pessoas devam ser despreocupadas com as tarefas domésticas, mas que a atitude apropriada em relação a Jesus é ouvi-lo e obedecer às suas palavras. Maria sentou-se e ouviu Jesus, enquanto Marta preparava uma refeição. A frase "apenas uma coisa é necessária" refere-se a ouvir suas palavras, que Maria tinha escolhido para fazer. O mesmo tema é visto no capítulo 8 também. Maria escolhe a boa parte. O exemplo de Maria não é um chamado para a vida contemplativa em algum claustro, né? Não é para você viver recluso, num lugar sozinho, orando. Alguém, um dia no seminário, se trancou no quarto, né? Então ficou ali orando, tocando louvor, lendo salmos, lendo a Bíblia, né? Enfim, ficou o dia inteiro. No dia seguinte procurou o professor: professor, ontem eu não pequei. Ué, como assim você não pecou? Eu fiquei dentro do quarto, não pensei em nenhuma besteira, não vi nada na internet, orei, toquei louvores, cantei e li salmos, foi uma bênção. Orei por várias pessoas e tarará. E o professor parou, pensou: você compartilhou com alguém? Não, então pecou por omissão. Yeah. Achei uma, né? Então a questão é essa: você não foi chamado para viver trancado num lugar, né? Mas é forte o lembrete de que temos que manter as primeiras coisas em primeiro lugar. Parece redundância, né?
Mas se a gente diz que tais coisas são primeiras para a gente, elas ocupam o primeiro lugar. Diz um sábio aí, né, que o importante é o que importa, né? Cadê o sábio? Está por aí? Não? Dura esse discurso? Não, é outro, está lá atrás. Importante é o que importa. A ideia é que a gente coloca em primeiro lugar aquelas coisas que são importantes para nós, né? A pergunta é, o que tem tomado esse primeiro lugar para você? O que tem te ocupado tanto, né? Um dos grandes riscos que os pastores correm, e eu conheço pessoas importantes dentro da teologia brasileira que confessaram isso. O próprio Carlos Oswaldo, né, disse que a grande dificuldade dele era o tempo devocional. Imagina que contradição, né? Então você é um teólogo, você é um estudioso da Bíblia, você vive o dia inteiro, a todo momento, pescando coisas, lendo coisas, pensando. Você vê uma mensagem no jornal, é ilustração, então você presta atenção. Caiu uma bomba lá na Síria, você vai ler a ilustração. Então você está todo momento ligado para trazer informações, para adquirir informações, ou seja, lendo um livro, internet, enfim. Você vai trabalhando para aquilo e você não tem tempo para estar diante de Deus. Que loucura! A grande maioria dos pastores, inclusive esse que vos fala, tem dificuldade com isso. Não que você não... Calma, gente. A cara de vocês, calma. Eu estou dizendo que a ocupação de preparar material, de estudar, de se preparar, te diminui o tempo de parar, pensar, devocional, tempo com Deus, oração, e isso é um perigo muito grande. É um perigo que todos nós como crentes, né? Então você que é muito mais ocupado vai dizer, olha, eu tenho uma boa desculpa. Aquele que não é muito ocupado não tem tão boa desculpa assim. Mas a verdade é que a gente sempre tem uma boa desculpa. E aí o que vai fazer a diferença é a compreensão do que é essa vida devocional, entende? Então se você acha que o tempo devocional, eu me lembro que na nossa igreja lá em Santos, teve uma época que ela falou assim, que era a igreja com propósitos, né? Então a gente tinha um propósito de ter mais 200 no final do ano. Então tinha que ter mais 200 membros até o final do ano. Falando, nossa, que loucura, gente louca. Não é, gente. Se até o final do ano cada um aqui evangelizar a pessoa que está perto de você, no ano que vem a gente tem 200 aqui, né? Mas a questão é o propósito em si, o mecanicismo do negócio, que não é legal. Mas uma das ideias era ter tempo com Deus. Tinha um programa, Tempo com Deus. E aí a ideia é você ficar 1 hora, 2 horas com Deus. Gente, eu ficava muito culpado, porque eu ficava ali orando, gente, mas era um tempão. E o Senhor abençoa fulano, Beltrano, e tarará, e tarará, e tarará. Aí eu falava assim, agora já foi 2 horas. Eu olhava 10 minutos. Putz, ferrou, mano. Quando é que vai chegar 2 horas, cara? Né? Não dá. Então a gente precisa entender o que é essa vida devocional. Olha o que o Kevin diz, ó. Dentre todas as questões da vida, será que podemos dizer e mostrar com honestidade que ficar aos pés de Jesus é a única coisa necessária? Com honestidade, você consegue dizer hoje assim, a única coisa que eu preciso é estar aos pés de Jesus? Falo muito sobre coisas como as de Maria, porque estou ligado para funcionar como uma Marta. Interessante, né? Mas é possível que não odiemos isso o suficiente para mudar. Uns 10 minutinhos pensando sobre isso. É possível que não odiemos isso o suficiente para mudar. Prioridades, né? Ao sentar aos pés de Jesus, nós nos tornaremos mais como Ele. Mais pacientes, mais amáveis, pensando mais no próximo. Falamos bastante ontem no encontro de casais sobre a misericórdia, né? E a misericórdia é isso, né? Você oferecer para a pessoa aquilo que você recebeu de Deus, né?
Então você espera tanto a misericórdia de Deus, puxa Deus, de novo eu fiz isso, tem misericórdia. E a Bíblia fala que Deus dá, né? Porque a misericórdia dele se renova cada manhã. E diz que essa é a causa de não sermos destruídos pelos nossos próprios pecados. É a misericórdia dele. E a gente recebeu tanto dessa misericórdia, mas a gente não oferece para o outro, né? A gente é rápido para julgar, a gente é rápido para condenar, a gente é rápido, apressado para se irar, né? Estou cada vez mais convicto de que o que dá motivação, perseverança, humildade, alegria, ternura, paixão e graça ao ministério é a vida devocional daquele que está realizando o ministério. E sabe de uma coisa? O dia que você falar assim, minha vida devocional está ótima, putz, já começou perdendo. Entendeu? O dia que você disser assim, o meu relacionamento com Deus está ótimo, já começou errado. Tá? Já começou errado. Sempre tem algo para mortificar no nosso coração, né? Então eu termino com essa frase que eu comecei: ocupar-se, uma ocupação do Evangelho, aí eu mudo, né? Te livra de oferecer as sobras para Deus. O que você tem oferecido para Deus? Em meio à sua ocupação, o que é aquilo que tem sido mais importante? Quais são as prioridades? Você tem se ocupado com coisas que são próprias para você mesmo? Você tem se ocupado com coisas que são próprias do reino? Você tem ouvido essa mensagem tem passado por você e tem sido levada à frente? Né? Ou você está tão ocupado com as coisas dessa vida ou com a desocupação do reino que você oferece as sobras para Deus? Fecha os teus olhos, quero orar por isso. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, porque nos ocupamos de tantas coisas que não deveríamos, priorizamos tantas coisas que não deveriam ser as primeiras, e o que nos resta, o que sobra, são as sobras para te oferecer, Pai. É claro que nós somos incompetentes para te oferecer aquilo que o Senhor bem merece, Pai. Nós somos incapazes de te dar algo. Nós somos incapazes de te buscar. A Bíblia fala isso. Nós somos incapazes de ir até ti, de fazer algo. E às vezes parece dicotômico isso, mas ao mesmo tempo a gente tinha que desejar viver isso como se pudéssemos alcançar isso. Então, o meu desejo, Pai, é que as prioridades do nosso coração mudem. Ao começar por mim, Senhor, muda o nosso coração. Muda as primeiras coisas que estão na nossa vida, Senhor. Por favor, Senhor. Eu tenho certeza que isso é uma resposta tão ampla para todos os sofrimentos da humanidade. Tanta gente sofrendo de N coisas, buscando N prazeres na vida, porque não sabem que existem para a glorificação do Senhor. Agora, isso é compreensível para aqueles que são incrédulos, Senhor. Agora, conosco, acontece assim, Senhor. O bem que a gente quer fazer, a gente não consegue. E o mal que a gente não quer fazer, a gente está sempre fazendo. Então, enfim, não dá. Nós não conseguimos, Pai, somos incompetentes para isso. Inclusive, para ter uma vida devocional, precisamos do agir do Teu Espírito Santo. Por isso que nós devemos buscar o Senhor, porque o Senhor vai dar o Teu Espírito Santo. O Senhor concede isso àqueles que te buscam. O Senhor faz esse fruto que é do Espírito acontecer em nós, mas é através do Teu Espírito, não é através de nós. Por isso nos ajuda, Senhor, nós pedimos isso. Sentimos vergonha por te oferecer as sobras, mas aqui no fundo do nosso ser, nós queremos te oferecer o melhor, Pai. Precisamos do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Amém, queridos?